Mudanças na Lei Maria da Penha na luta contra a violência doméstica e familiar no Brasil. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Participando do programa, a juíza Roberta Chaves Soares, do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belo Horizonte, e a delegada Ana Paula Balbino, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Entrou em vigor no final do ano passado a Lei 13.871, de 17 de setembro. Ela introduziu 3 mudanças importantes na Lei Maria da Penha de Defesa da Mulher. Agora, o agressor vai ter que pagar o tratamento da vítima. Vamos à análise desta mudança. O que a senhora acha dela, doutora Roberta? É uma mudança importante. Primeiro, tem que falar que o tratamento é uma questão pública, porque quando é na rede particular, havendo comprovação do prejuízo material, ele já é condenado a ressarcir essa despesa. Agora, quando os gastos, a despesa são com o SUS, a lei agora está prevendo que o agressor de mulher, em razão de violência doméstica e familiar, deverá pagar, ressarcir. É, sim, um avanço em proteção às vítimas de violência doméstica. Doutora Ana Paula, quais os tipos possíveis de tratamento? Atendimento em psicologia também? Como que será calculado o valor desse tratamento? Inicialmente, gostaria de parabenizar a abordagem do tema, tendo em vista que o Brasil é considerado o 5º país mais violento em relação aos crimes contra as mulheres. Então, é de suma importância realmente esses avanços em relação à legislação. Acerca desse tema, como seriam esses gastos calculados, seria segundo a tabela do SUS, em relação aos gastos que tiver para o tratamento da vítima. E nos casos da violência contra a mulher, o que é importante a gente também enfatizar? Não é apenas aquela violência física que deixa marcas. Tem a violência psicológica, a violência sexual. Então, no caso, tem que calcular também, às vezes, um tratamento com psicóloga, assistente social, não apenas os serviços médicos. O que o legislador quis ao obrigar o agressor a ressarcir o SUS, que é um serviço gratuito à população? O que é fundamental é a população não pagar pelos esses gastos que esse agressor está acarretando para o Estado. É como não fosse justo para a população, para a sociedade no todo. Doutora Roberta, como que o agressor vai ressarcir os gastos do poder público com a vítima? Como é que ele será obrigado a isso? Se não for espontaneamente, havendo comprovação das despesas, ele não pagar voluntariamente, ele poderá ser executado pelo Estado ou pela União, depende do ente aí que vai arcar com essas despesas da vítima. Então, ele vai ser processado para pagar essas despesas. E se ele não tiver recursos, como é que resolve isso? Primeiro vai analisar se eles têm bens, pode até haver penhoras online, tentar como uma execução cível. Não havendo de forma alguma como pagar, a execução fica suspensa até que se pague. O que não pode é a vítima e seus dependentes, assim como já prevê a lei, pagar por essa despesa. Agora, doutora Ana Paula, quem vai entrar com a ação regressiva contra o agressor, o ente federativo ou o SUS? No caso, o Estado vai acabar ingressando realmente, o ente federativo que teve esses gastos que irá ingressar contra esse agressor. É importante esclarecer o que diz a lei, não é somente o SUS que o agressor tem que pagar. O agressor agora é obrigado a ressarcir todos os danos causados na violência contra a mulher, dano moral ou patrimonial por ação ou omissão. Então, a senhora já explicou que voluntariamente, se não puder pagar, tem que esperar. Tem que ser executado judicialmente para pagar. Sim. O que é importante a gente enfatizar é que a mudança dessa lei vem em relação aos serviços prestados pelo Estado, porque anteriormente, já no âmbito particular, o agressor já tinha essa responsabilidade em relação com a vítima. Muito bem. Outra mudança na Lei Maria da Penha. O agressor vai pagar também pelos dispositivos de segurança utilizados para evitar nova agressão. É o botão de pânico e a tornozeleira eletrônica. Qual que é o custo desses aparelhos, doutora Roberta? Em média, uma tornozeleira eletrônica fica mais de R$1.000, R$1.200, R$1.500 para o Estado.
o botão do pânico não sei precisar. A senhora tem mais ou menos esses cursos, doutora Ana Paula, ou não tem aqui Os gastos seriam não apenas nessa fase da implementação, bem como da manutenção. Então, realmente, esses gastos têm que ser passados para o agressor, até para tentar inibir esses números de agressão em relação ao que a gente acaba se deparando no país. E temos também demais mudanças na legislação, tudo com o escopo de diminuir esse número de violência desses dados. Agora, como que o dinheiro das indenizações vai ser gerido pelo Estado? Porque a lei fala que vai para o Fundo de Saúde, não é isso? O Fundo de Saúde do ente federativo, que teve o gasto. O gasto, que pagou a despesa. A terceira mudança importante na Lei Maria da Penha: o dinheiro não poderá ser retirado do patrimônio da mulher e dependentes. Aí eu pergunto para a senhora, doutora Roberta, suponhamos que sejam casados em comunhão universal de bens. Como que isso se resolve? Se o casamento persistiu após a agressão, após a violência, entendo que vai ter que reservar a parte da mulher e também dos seus dependentes. Se a dívida é R$100.000 e o patrimônio é R$100.000, tem que guardar aí a ameação da mulher e também considerar se há algum bem, algum patrimônio dos dependentes. Um exemplo prático, se tiver lá R$100.000, né? Sim. Ele só vai poder usar os 50 mil para pagar deles lá. Até né? Porque senão a vítima estaria pagando por uma despesa que não deu causa. O ressarcimento não vai configurar atenuante para o agressor, nem vai permitir a substituição da pena aplicada. Quer dizer que o ressarcimento ele não pode configurar pena restritiva de direitos, né? De forma alguma, que a lei ela proíbe a substituição da pena por restritiva de direitos. E é só mesmo mais uma consequência do delito. Nós somos às ruas de Belo Horizonte e perguntamos o que as pessoas acham da medida que obriga o agressor a pagar as despesas do tratamento da vítima e os custos do botão de pânico e da tornozeleira eletrônica. Veja as respostas. O cidadão, já sabendo do custo que vai ser isso, ele pode já ter cautela e pensar em qualquer atitude que ele venha tomar. Quando dói no bolso, costuma diminuir um pouco as coisas, mas nesse sentido, eu acho que vai muito mais o caráter da pessoa que basta a mulher. Então, eu acho que o efeito assim não vai ser tanto. O que a gente vê no jornalismo é só mataram mulher. Então, assim, isso aconteceu até na minha própria família. Hoje em dia é tudo porque o agressor é surto psicótico, né? Então, 8 meses depois, a pessoa estava na rua. Então, eu acredito que, independente que pague tornozeleira ou não deixe de pagar, eu acho que não vai funcionar no país onde nós moramos. Vai ajudar muito a diminuir. É porque o cara ele vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa, que ele vai ver que tem um reflexo lá na frente que vai prejudicar ele financeiramente. Doutora Ana Paula, qual o comentário da senhora sobre a fala popular? E a pergunta, a grande pergunta, essas medidas vão diminuir a violência contra a mulher? É muito importante essas mudanças legislativas. Inclusive, um aspecto de extrema relevância a ser evidenciado é que o governo federal tem feito o pacto pelas mulheres. Inclusive, eu estou compondo grupos de trabalho no Ministério da Justiça e Segurança Pública e um dos temas é em relação ao aperfeiçoamento da legislação. Isso tudo com o escopo de diminuir esse elevado número de casos de violência contra a mulher. E um dos aspectos também que a gente tem que trabalhar, que é de suma importância, é a questão do agressor. Muitos homens ou mulheres, no caso da violência contra a mulher, desde que seja violência de gênero, a vítima mulher, eles acabam cometendo os tipos de violência psicológica, patrimonial ou sexual, até em certos momentos por não saber que aquilo consiste em uma violência contra a mulher. Então é muito importante trabalhar com esse agressor. Inclusive, o Senado aprovou um projeto de lei que está para sancionar, colocando como um dos itens das medidas protetivas a questão de encaminhar esse agressor para os grupos reflexivos. Então, tudo isso são medidas a fim de diminuir esses números e índices de violência contra a mulher. Para a gente fechar esse bloco, o comentário da senhora, doutora Roberta, sobre a fala popular. Mostra que a violência doméstica tem aumentado muito, que infelizmente há ainda muita sensação de impunidade e por isso o legislador tem toda essa preocupação de aumentar as consequências do agressor realmente sentir que ele está não só sendo punido, está sendo responsabilizado. Como a doutora Ana Paula acabou de falar, essa importante inovação que está para ser sancionada de
ser obrigatório o encaminhamento do agressor aos grupos reflexivos faz com que ele se conscientize e se responsabilize e evite que novas vítimas sejam agredidas. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça com as mudanças na Lei Maria da Penha que entraram em vigor no final do ano passado. Agora, o agressor tem que pagar as despesas do tratamento da vítima e os custos do botão de pânico e da tornozeleira eletrônica. Participando do programa, a juíza Roberta Chaves Soares, do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belo Horizonte, e a delegada Ana Paula Balbino, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Doutora Ana Paula, qual é o atual estágio da violência contra a mulher no Brasil? O Brasil é considerado o 5º país mais violento em relação aos crimes contra as mulheres, segundo o mapa de homicídios de 2015. Agora também, em relação às estatísticas, qual que seria o perfil desse agressor, dessa vítima, também é muito importante a gente evidenciar, tendo em vista que não tem classe social, não tem nível de escolaridade, qualquer mulher pode estar sujeita a esse tipo de violência. Mas há um padrão nesse perfil? Seja de agressor de vítima, há um padrão? No caso, segundo os dados, a estatística da Secretaria de Defesa Social, o maior índice de violência seria a violência física em primeiro lugar, em segundo lugar a violência psicológica, entre cônjuges, companheiros, essa vítima com grau de escolaridade do ensino fundamental incompleto e cor parda. Mas também é muito importante a gente evidenciar que qualquer mulher pode estar sujeita a essa agressão, até porque o que ocorre? A vítima que vive a violência contra a mulher, ela vive um ciclo da violência, então ela tem dificuldade de buscar o auxílio da autoridade policial e dos demais órgãos que compõem toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, são números subnotificados também, tendo em vista que esse tipo de violência às vezes ocorre dentro de um lar, dentro da casa, que não chega ao conhecimento das autoridades que lidam com essas questões. Lembrando para você, telespectador, que as mudanças na Lei Maria da Penha foram no artigo 9º. Esse artigo fala sobre assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Doutora Roberta, como o juiz aplica o artigo 9º, especificamente como o juiz age para preservar a integridade física e psicológica da mulher? Ao aplicar o artigo 9º, o principal escopo é proteger a mulher, e são determinadas algumas medidas, como o afastamento do lar, do agressor e até mesmo da vítima. Às vezes é necessário retirar a vítima daquele ambiente doméstico, mudar, colocar às vezes até em abrigo, e isso gera algumas consequências. Por exemplo, escola da criança. A vítima mora em um bairro e precisa se afastar daquele bairro para não ter contato com o agressor. As crianças precisam ser também modificadas. Se ela está com a guarda dessas crianças, precisa. Então, a lei agora trouxe essa alteração. É possível que ela mude de endereço e também consiga uma vaga próxima àquele local para os seus filhos estudar. Outra mudança também, no caso, não é mudança, mas já existia na lei, que deve ser enfatizado, no caso de servidora pública, se for necessário a remoção dessa servidora, dessa vítima de local para protegê-la, para afastar desse agressor, a lei autoriza também que o juiz determine uma remoção compulsória. E no caso de um vínculo empregatício, que seja também mantido o vínculo. Em alguns casos, pode até ser determinada a suspensão desse vínculo, que ela se afaste do trabalho por algum tempo, mantendo-se o emprego dela. Ou seja, protege-se a vítima, que assegurando o seu trabalho, a qualidade de vida com seus filhos, a escola, para ela sempre manter afastada desse agressor. Gostaria que a senhora falasse, doutora Ana Paula, sobre o surgimento da Lei Maria da Penha em 2006, né? O que significou esse surgimento? As mudanças foram, muitas mudanças, né? Muitas leis foram incluídas no ordenamento jurídico de proteção à mulher. Um quadro geral, rapidamente. Essa lei, em agosto de 2020, irá completar 14 anos e, ao longo do tempo, nós temos mudanças legislativas na própria jurisprudência a fim de dar uma maior eficácia. A exemplo,
o artigo 313, inciso 3º do Código de Processo Penal, que autoriza a autoridade policial representar por uma prisão preventiva. Isso já é uma inovação a fim de dar uma maior efetividade. O próprio artigo 24A da Lei 11.340 é outra inovação, que nos casos do descumprimento da medida protetiva, o agressor ele pode vir a ser preso em flagrante delito e, nesses casos, inclusive, a autoridade policial ela não pode arbitrar a fiança. Então, o que é de suma importância nessa inovação? Enfatizarmos a necessidade da vítima romper com o silêncio, buscar a delegacia de polícia imediatamente nos casos do descumprimento da medida protetiva, até para que a autoridade policial possa representar por uma prisão preventiva. A Delegacia de Polícia de Belo Horizonte, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, nós temos um plantão de 24 horas. Estamos localizados na Avenida Barbacena, 288, Barro Preto, no 3º andar. E qual que é a importância disso? Tendo em vista que esses tipos de crime muitas vezes ocorrem nos finais de semana, no período noturno, nos feriados, daí a importância da Polícia Civil dar esse tratamento imediatamente. Agora, doutora Roberta, apesar de tantas leis que surgiram após a Lei Maria da Penha, como a do feminicídio, né? Como explicar o elevado índice de violência contra a mulher? O agressor, por que ele não teme a lei? Difícil falar sobre isso. Primeiro, há uma suspeita de ter, como aumentou a informação, as vítimas procuram mais. O aumento de desemprego, o aumento de crise, isso tudo acaba que aumenta a violência, o machismo. E a forma de coibir isso, a Lei Maria da Penha está em crescente evolução, está sendo essa questão agora de fazer com que o agressor seja responsabilizado pelos danos que ele causa, no caso de descumprimento da medida protetiva, por exemplo, de aproximação, uma das providências é determinar o uso de tornozeleira eletrônica. A partir do momento que ele está vendo que ele tem que usar a tornozeleira, mas que aquilo ali tem um custo, não só para o Estado, mas para ele, que a sociedade não vai pagar sozinha por isso, que ele precisa ser responsável, é uma forma de coibir. Então, é difícil falar uma causa específica da violência doméstica. É uma questão do machismo, é uma questão cultural que precisa ser mudada e a gente vê que há sim uma preocupação e há vários avanços nesse sentido. No próximo bloco nós vamos falar sobre as diferenças. Há uma diferença entre a violência contra a mulher especificamente e a violência doméstica, que tem que é mais ampla, inclui a violência contra a mulher. É importante a gente explicar isso. Voltamos já. Ouvi a Justiça falando sobre as mudanças na Lei Maria da Penha já em vigor. Elas obrigam agora os agressores a pagar o tratamento das vítimas e os custos pelo uso do botão de pânico e da tornozeleira eletrônica. Nossas convidadas, a juíza Roberta Chaves Soares, do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belo Horizonte, e a delegada Ana Paula Balbino, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Doutora Ana Paula, a doutora Roberta terminou o bloco anterior falando da questão cultural, do machismo causador, né, dessa violência, apesar de tantas leis protetivas. A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Além da questão cultural em relação aos índices de violência contra a mulher, o que é muito importante enfatizarmos é a questão que, a partir do momento que a mulher ela confia em toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, o sistema de justiça, que esses casos não estão ficando impunes. A gente tem a exemplo, o feminicídio, que em 2015 tornou um crime hediondo, elas têm buscado romper com esse silêncio, buscando o auxílio da Justiça, da Polícia Civil e demais órgãos que compõem essa rede imediatamente. E isso é fundamental, até a fim de evitar um eventual feminicídio. A senhora acha que aumentou essa confiança? Aumenta a confiança a partir do momento em que esses casos não têm ficado impunes. A partir do momento, exemplo, que o feminicídio é um crime hediondo, as penas já são mais severas. O descumprimento de medida protetiva hoje, em conformidade com o artigo 24A da Lei 11.340, acaba ensejando esse agressor a uma prisão em flagrante.
e é inafiançável. A autoridade policial não pode arbitrar uma fiança. Então, essas mudanças legislativas, da jurisprudência também, a exemplo, a vias de fato hoje, é uma ação penal pública incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima. A partir do momento que a autoridade policial tiver ciência desse tipo de delito, tem o dever de investigar. Então, são mudanças que ocorrem que a população, a sociedade confia mais nesse enfrentamento à violência contra a mulher e, como já dito anteriormente, o Pacto pelas Mulheres, que tem trabalhado em Brasília as questões da legislação em relação ao agressor, de ser encaminhado para um grupo reflexivo. A gente buscar também o empreendedorismo feminino para que ela consiga romper com esse ciclo de violência contra a mulher imediatamente, são ferramentas do Estado que tem feito com que essa mulher encoraje dando esse primeiro passo. Sobre esse encorajamento, eu gostaria de perguntar à senhora, doutora Roberta, a mudança na Lei Maria da Penha, a questão de obrigar o agressor a pagar, né, a indenizar a vítima. Alguns observadores estão achando o seguinte: tem um aspecto psicológico da mulher dependente financeiramente desse agressor. A senhora acha que isso pode inibir essa denúncia da mulher? Pensando assim, ele vai ter que indenizar e eu não vou denunciar para não atrapalhar a questão dessa dependência financeira. Fator econômico? Sim, não deixa de inibir. Mas também, por outro lado, como a doutora Ana Paula falou, a rede de enfrentamento ela é muito atuante. E as informações... Até mesmo, a gente está falando disso aqui agora, a vítima está sendo, eu não gosto muito de falar essa palavra empoderada, mas ela está sendo capacitada a procurar ajuda. É claro que ela vai pensar, ele vai pagar e vai pegar a minha parte, porque a gente divide as despesas, a gente vive junto, mas é um risco que a gente precisa encorajar e fazer com que essa mulher denuncie, que ela rompa esse silêncio. Pode sim ser um obstáculo, mas penso que é mínimo em comparação com o benefício que isso vai trazer. Gostaria que a senhora explicasse agora essa diferença entre a violência específica contra a mulher e a violência doméstica, como um todo. Apenas só para enfatizar em relação a essa questão também, a vítima, no caso da violência contra a mulher, ela tem um atendimento multidisciplinar na área da psicologia, exemplo. Quando chega na delegacia especializada de atendimento à mulher, ela é atendida por psicólogas, encaminhada para a médica legista. Então, tem todo esse cuidado com que essa vítima seja devidamente amparada e acolhida. Então, acaba por fortalecer essa mulher psicologicamente. Bom, agora a violência doméstica e familiar. O que é importante conceituarmos? A violência contra a mulher, segundo a Lei 11.340, o que consiste? É a ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, sofrimento físico, psicológico, patrimonial ou sexual no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Então, esses seriam os casos da violência contra a mulher. Agora, a doméstica... A doméstica. Bem no objetivo? âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Pode ser vítima o homem também pode ser vítima da violência doméstica e criança também, né? A mulher é, no caso, a violência de gênero. A mulher como vítima, mas exemplo, o agressor pode ser a filha contra a mãe, então tem que analisar o caso para ver se é a violência de gênero. Mas a mulher, no todo, ela pode também ser vítima de outros tipos de violência. A exemplo, o artigo 215-A do Código Penal, a importunação sexual, o estupro também pode ocorrer não apenas no âmbito doméstico, pode ser por um terceiro indeterminado. Então, terá que analisar o caso, se vai ser atendido pela delegacia especializada de atendimento à mulher, se encaixa nos casos da Lei 11.340, mas caso não seja essas hipóteses, o Código Penal irá prestar o devido atendimento. O que é importante? A mulher buscar esse auxílio. Sim, mas eu volto para deixar bem esclarecido, a violência doméstica ela pode atingir o homem também, né? Ou não pode, ou não é o caso? Como vítima. Não, a Lei 11.340, a vítima é a mulher, não é o homem. Mas a violência doméstica como um todo, o homem não pode ser... Mas ele não vai ser atendido de acordo com a Lei 11.340, vai ser de acordo com o Código Penal. Conforme a infração poderá procurar o juizado especial criminal ou a justiça comum. Entendi. Entendeu? Não vai ser aplicada aí a Lei Maria da Penha.
Chegamos ao final do programa. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Roberta Chaves Soares e com a delegada Ana Paula Balbino. Anote aí o nosso e-mail para contato, viajustiça@amares.com.br, e até o nosso próximo encontro.